Dizem que os casamentos unem as famílias, mas às vezes eles revelam, em silêncio, o quanto vocês se distanciaram. Usei o vestido rosa que estava guardando há anos, assei o pão de banana que ele adorava e até passei o casaco de algodão com pequenos botões de pérola, aquele que ele um dia disse que me fazia parecer uma mãe de novela antiga. Mas quando entrei no salão de casamento e percebi que ninguém havia reservado um assento perto dele para mim, algo dentro de mim havia mudado, e essa mudança acabaria transformando tudo. O interior de São Paulo é calmo na primavera. Não calmo como paz, mas sim calmo como o esquecimento. Minha casa fica escondida à beira de um lago sereno, cercado por árvores altas e muitas memórias. Vivo sozinha agora. Meu marido, Marcelo, faleceu há 4 anos durante um dos períodos mais chuvosos que já vivi. Nosso filho, Caio, tem nos visitado cada vez menos, mas até aí eu entendo. Os jovens têm suas vidas, é para isso que os criamos. Ultimamente, meus dias passam devagar. Asso pão de banana pela manhã, leio o jornal do bairro com uma xícara de café morno e rego a fileira de lírios teimosos na frente de casa que insistem em não florescer no tempo certo. Às vezes vejo o caminhão dos correios passar direto. Às vezes me pergunto se ele parou para outra pessoa da rua, alguém que também checa a caixa de correio toda tarde, fingindo não estar esperando nada. Caio ligou há 3 semanas para dizer que ia se casar. Ele parecia animado, mas distraído. Disse que o nome dela era Bruna. Perguntei que tipo de casamento estavam planejando. Ele respondeu que seria algo simples, mas elegante. Depois ficou em silêncio. Não perguntou o que eu achava, não quis saber quais finais de semana funcionariam para mim. Perguntei se precisavam de ajuda com alguma coisa. Ele disse para não me preocupar, que já tinham tudo resolvido. Disse a ele que adoraria fazer a torta para o jantar de ensaio. Ele riu educadamente e falou que era fofo. Desliguei e fiquei olhando para o telefone por um tempo. Senti algo que não consegui dizer em voz alta, como se eu tivesse acabado de receber o papel de mera convidada em uma história que achei ter ajudado a escrever. Ainda assim, escolhi ter esperança. Escolhi o vestido, limpei a varanda, até fiz a bainha das mangas do meu casaco. Parte de mim ainda acreditava que talvez, só talvez, esse casamento pudesse nos aproximar um pouco mais. Às vezes, as maiores perdas não vêm com gritos ou portas batendo. Vêm em silêncio, em dispensas educadas que cortam como 1000 facas pequenas. O tipo de silêncio que te acompanha até a cama à noite e faz você se perguntar quando deixou de ser necessário. O casamento aconteceu num resort à beira de um lago, a 2 horas ao sul, um lugar chique, todo feito com vigas de madeira e janelas do chão ao teto com vista para a água. Caio disse que a ideia foi de Bruna. Ela queria algo moderno, mas atemporal. Cheguei cedo, por hábito. Usei o vestido rosa que mantive por anos, com pregas suaves na cintura, nada muito chamativo. Prendi o cabelo, passei um batom claro. Vesti-me como uma mãe que se prepara para o dia mais importante da vida do filho. Caminhei sozinha pelo saguão. A recepcionista me entregou um crachá e sorriu, como se não fizesse ideia de quem eu era. O crachá dizia apenas Luciana Andrade, sem nenhuma menção à mãe do noivo, sem uma fitinha como as da família da noiva. Segurei o crachá por um instante e depois o prendi ao vestido. No salão principal, as pessoas se reuniam em pequenos grupos, risos se misturavam à música suave. Garçons passavam com bandejas de espumante e pequenas colheres com algo gelado e caro. Avistei Caio próximo ao altar, ao lado de Bruna, cercado por rostos que eu não conhecia. Ele não me viu imediatamente. Um dos organizadores, um rapaz de calça justa e fone de ouvido, acenou para mim, apontando uma mesa no canto dos fundos. Olhei ao redor. As mesas mais próximas traziam plaquinhas: colegas de trabalho do noivo, família da noiva, madrinhas, pais. No meu lugar, o cartão dizia apenas
Luciana, sem sobrenome, sem título. Sentei entre um homem que vendia seguros residenciais e uma mulher que criava cabras em Atibaia. Ambos eram educados, nenhum dos dois havia conhecido Caio. Conversaram comigo a noite toda. Durante os brindes, o microfone passou para o pai de Bruna, depois para o irmão dela e então para uma colega de faculdade. Fizeram piadas com doses de cachaça e lembranças de colônia de férias. Em certo momento, alguém perguntou quando a mãe do noivo ia falar. Bruna riu e respondeu, talvez mais tarde, e logo mudou de assunto. Quando o jantar chegou, foi servido em silêncio. Comi o frango, estava seco. Um pãozinho com manteiga ficou intocado ao lado. Notei que ninguém da minha mesa terminou a refeição. As dessortas pareciam mais sofisticadas do que realmente eram. Dei uma mordida na torta de limão. Me pareceu mais amarga do que doce. Caio nunca se aproximou da minha mesa, nem uma vez. Dançou com Bruna, depois com a mãe dela, depois com alguma tia. Eu permaneci sentada, arrumando a bainha do meu vestido 3 vezes. Sorri para um fotógrafo que passou por mim 2 vezes, mas nunca levantou a câmera. No fim da noite, sentei sozinha naquela cadeira alugada, cercada de pratos vazios e pessoas já a caminho dos carros. Dobrei meu nardino e o coloquei sobre a borda do copo. Ninguém se despediu, ninguém notou quando eu fui embora. Uma semana depois do casamento, Caio ligou, disse que queria me convidar para jantar, só nós 2. Comentou que Bruna estaria fora com amigas. Sua voz soava alegre, mas controlada. Notei que ele tentava parecer casual. Disse que iria, sem fazer perguntas. Naquela noite, usei o mesmo cardigan que estava vestindo quando o trouxe do hospital pela primeira vez. Ainda se ajustava aos meus pulsos com suavidade. Assei uma bandeja de biscoitos de aveia e os embrulhei em papel alumínio. A estrada estava silenciosa, as ruas secas, o céu nublado, aquele cinza opaco que faz parecer que o inverno nunca foi embora, mesmo com o calendário dizendo o contrário. A nova casa de Caio ficava num bairro planejado nos arredores da cidade, fachada de bitume, cercas aparadas, luzes combinando nas varandas, uma campainha com câmera. Ele abriu a porta com um sorriso breve e educado. Me deu um abraço leve, mal tocando os ombros. Disse que a cozinha era logo ali, depois do corredor. O jantar não estava pronto. Havia apenas uma mesa posta para 2, uma garrafa de vinho já aberta e uma pequena pilha de papéis ao lado dos pratos de salada. Os documentos estavam alinhados, com tábuas separadoras e uma caneta azul posicionada diagonalmente sobre a primeira página. Caio me serviu um copo, comentou sobre o trânsito e elogiou os biscoitos. Sutone parecia ensaiado, como se recitasse um roteiro que memorizou, mas não escreveu. Ele também apontou para os papéis e disse que era só para minha tranquilidade caso algo acontecesse comigo, que deixaria tudo mais fácil. Era uma procuração simples, padrão, um documento comum, segundo ele. Todo mundo está fazendo. Falou tudo isso como se lesse a previsão do tempo, distante, prático, sem emoção. Assenti. Peguei o pacote. As palavras da primeira página estavam cheias de termos jurídicos, mas a intenção era clara. Autoridade financeira, administração de bens, acesso total, efeito imediato, sem data de validade. Não dizia filho, nem família, dizia agente, dizia autorização, dizia controle. Ele sorriu, disse que não precisava ser agora, mas a caneta já estava destampada. Percebi então que os pratos na mesa estavam vazios, sem comida, sem cheiro da cozinha. Apenas vinho, apenas papel, apenas um pedido silencioso sob um tom amigável. Coloquei o pacote de volta e disse a ele que o levaria para casa, que o examinaria cuidadosamente. Ele assentiu uma vez e estendeu a mão até os seus olhos cor de vinho que rapidamente foram para a caneta e depois voltaram para o meu rosto. Ele não discutiu. Não precisava, pois seu silêncio dizia tudo.
Depois disso, conversamos sobre nada. O tempo, a cerca nova dos vizinhos, algum programa na TV a cabo. Eu não soube exatamente quando me levantei para ir embora. Ele me acompanhou até a porta e me abraçou de novo, ainda mais leve do que antes. De volta ao carro, não liguei o motor imediatamente. Sentei-me ali, com as mãos no colo, os biscoitos embrulhados em papel alumínio ainda intocados no banco do passageiro. A luz da varanda atrás de mim apagou depois de 1 minuto. Sensor de movimento automático eficiente, assim como o jantar. Cheguei em casa naquela noite e não me preocupei em trocar os sapatos. Sentei na beirada do sofá, o casaco ainda fechado até a metade, as mãos descansando no colo como se não me pertencessem. A casa estava silenciosa. Eu tive que me ajoelhar para alcançá-lo. Dentro havia uma pequena caixa de metal que eu não abria desde o ano em que Marcelo morreu. Ele sempre dizia que se alguma coisa acontecesse com ele, eu encontraria o que precisava lá dentro. Nunca tive motivo para procurar antes, mas naquela noite, algo em mim sabia que era hora. A tampa rangeu ao abrir. Tudo dentro estava organizado, assim como Marcelo sempre guardava as coisas. Ele era metódico desse jeito. Pastas empilhadas, ordenadamente recortadas e etiquetadas. Bem no fundo, havia uma carta com meu nome escrito com sua caligrafia. Meu peito apertou só de vê-la. A carta era curta, 1 parágrafo, na verdade. Ele disse que sabia que eu não pediria ajuda, mesmo se precisasse. Que tinha armado as coisas para garantir que eu nunca ficasse presa ou dependente de ninguém. Pediu para eu não contar ao Caio, não porque não o amasse, mas porque sabia como o mundo funcionava. O dinheiro muda as pessoas e às vezes revela quem elas sempre foram. Os arquivos listavam 2 contas no meu nome, um portfólio de investimentos que eu nunca soube que existia, opções de ações, fundos mútuos e uma anuidade vinculada a uma pequena propriedade em Ribeirão Preto. No total, valia mais de 22 milhões de reais. Olhei para o número, depois fechei a pasta. Em seguida abri novamente, pensando que talvez eu tivesse lido errado. Eu não chorei. Não naquela hora. Também não senti alívio. Era algo mais pesado, como guardar um segredo grande demais para o quarto. Sentei ali mesmo, no chão do porão por um longo tempo. A umidade penetrando pelas minhas pernas. A caixa de metal ainda aberta ao meu lado. O que eu mais senti foi o peso do que Marcelo havia deixado para trás. Não apenas o dinheiro, a confiança, a previsão, a proteção silenciosa. Eu nunca soube que precisava até aquela noite. Ele viu algo chegando antes de mim e, de alguma forma, no seu próprio jeito reservado, me deixou a única coisa de que eu mais precisava. Não segurança, nem riqueza. Escolha. Fechei a caixa, tranquei, levantei-me lentamente, com as pernas duras e as mãos tremendo, de um jeito que não tinha nada a ver com a idade. Lá em cima, apaguei todas as luzes da casa, exceto a da cozinha. Sentei-me à mesa com um bloco de notas em branco e a pilha de papéis que Caio tinha me dado. Comecei a escrever. Não o que ele queria, mas o que eu tinha a dizer. A próxima ligação veio 2 dias depois, no meio da manhã. Eu tinha acabado de me sentar com uma tigela de cereal, ainda usando meus chinelos. O telefone vibrou uma vez, depois de novo. Na primeira vez, deixei cair na caixa postal. Na segunda, atendi. Era Caio. A voz dele estava mais suave que o normal, quase cuidadosa. Perguntou como eu estava me sentindo, se tive a chance de olhar os papéis. Respondi que sim, com um tom firme. Ele fez uma pausa, 1 segundo mais longa, e então disse que não havia pressa, mas que seria bom colocar as coisas em ordem, só por precaução. Perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele começou a falar de planejamento, sobre ser prático em me proteger, mas as palavras saíam em círculos. Mencionou uma história que viu no noticiário sobre uma mulher que perdeu acesso às contas após um AVC.
Depois falou da mãe de um amigo que esqueceu as senhas por meses. Dava para ouvir. Por baixo da lista de razões, vinham intenções que não nasciam de preocupação, mas de estratégia. Quando fiquei em silêncio, ele pigarreou. Disse que só queria o melhor. Então sua voz mudou. O tom voltou ao de sempre. Disse: se eu esperar muito tempo, pode ser mais difícil configurar as coisas. Falou que eu devia pensar no futuro, que o mais inteligente seria assinar agora, enquanto tudo ainda era simples. Olhei para a janela enquanto ele falava. As árvores estavam secas. Um sagui correu pelo quintal, parou e depois disparou para um arbusto. O observei desaparecer e senti uma pontada aguda atrás das costelas. Disse que pensaria no assunto. Ele respondeu que tudo bem e acrescentou que a Bruna havia encontrado um consultor financeiro que poderia ajudar a tornar tudo mais simples, que eles ficariam felizes em resolver isso por mim. Encerramos a ligação. Fiquei ali sentada por um longo tempo, com o cereal encharcado em frente a mim. Eu não conseguia me mover. Pensei em todas as noites em que fiquei acordada com Caio quando ele estava doente, como uma vez dirigi 5 horas sobre uma tempestade de chuva pesada só para levar um pneu sobressalente. Não porque eu tivesse que fazer isso, mas porque eu queria, porque é assim que o amor parecia para mim. E agora estava ele, falando comigo como se eu fosse uma transação, um item de logística. A casa parecia menor que o normal, o silêncio mais denso. Levantei-me, despejei o cereal na pia e deixei a água correr até o último traço de leite sumir. Abri a gaveta do lado da geladeira, peguei o envelope pardo onde guardei tudo que Marcelo me deixou e segurei por um tempo. Ainda não parecia a proteção. Ainda não parecia o último pedaço de algo que ele construiu para mim. E agora era hora de construir algo por mim. Não por raiva, mas porque até o amor tem limites. E eu finalmente alcancei o meu. Levei 3 dias para decidir o que fazer. Não queria que meu próximo passo nascesse do medo ou do orgulho. Queria que viesse do conhecimento, da compreensão do que estavam me pedindo e do que eu não podia mais permitir. Encontrei o número da Renata, anotado atrás de um antigo cartão de aniversário. Ela havia trabalhado como advogada de confiança e tratista antes de se aposentar. Não nos falávamos há anos, desde que o marido dela faleceu. Mas me lembrei de quando ela disse: as mulheres mais quietas costumam deixar as marcas mais permanentes. Quando liguei, ela atendeu imediatamente. A voz estava mais envelhecida, mais firme. Contei o que estava acontecendo. Ela não reagiu, só ouviu. E então disse que deveríamos nos encontrar. Sem confusão, sem julgamento, só café e clareza. Sentamos à mesa da cozinha dela na tarde seguinte. A casa era pequena, arrumada, cheia de colchas e livros. Entreguei o envelope para ela. Ela leu cada linha dos documentos do Marcelo, os olhos movendo como de quem já leu demais, e tarde demais, por muitas pessoas. Quando terminou, olhou para mim e disse: você tem mais poder do que imagina. Disse que o dinheiro estava protegido, o investimento sólido, a situação legal bem estabelecida, mas só se eu mantivesse tudo assim. Perguntou se eu queria estabelecer um fundo. Eu disse: sim. Perguntou quem eu queria nomear. Respondi: ninguém. Ainda não. Talvez nunca. Ela assentiu e pediu que eu trouxesse tudo o que Caio tinha me entregado. Tirei a pilha de papéis da bolsa. Renata folheou sem hesitar. Disse que a linguagem era agressiva, com autoridade imediata, acesso irrestrito e sem supervisão. Disse que não eram documentos escritos para cuidar de alguém. Eram escritos para absorver alguém. Reescrevemos tudo. Transferimos as contas para uma escritura de proteção patrimonial sob meu controle total. Acesso bloqueado, protegido por cláusulas que ninguém podia ignorar.
Renata adicionou uma cláusula médica que exigia que 2 médicos independentes confirmassem a perda de capacidade antes de qualquer transferência de autoridade. Depois me deu uma caneta. Assinei suave, cuidadosa. Não porque eu tivesse nervosa, mas porque era como traçar um limite. Um limite que eu deveria ter traçado anos atrás. Uma linha simples no papel que dizia: eu não sou invisível. Não sou uma conveniência. Não sou sua para administrar. Quando terminamos, Renata guardou tudo numa pasta grossa. Disse para eu esconder em um lugar acessível, mas não óbvio. Coloquei no fundo do armário, embaixo de uma caixa de cápsulas de lava-louças que ninguém nunca toca. Enquanto voltava para casa, o ar parecia diferente, mais vivo de alguma forma. Não exatamente mais claro, mas nítido, como se eu finalmente conseguisse enxergar o formato da minha vida sem apertar os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, eu não me sentia a mãe esquecida de alguém. Eu me sentia como uma mulher com coragem e com escolha. O convite veio por mensagem de texto. Caio disse: Ele queria tentar novamente um jantar de verdade, dessa vez só nós dois, sem papéis, sem pressão. Esperei algumas horas antes de responder, então digitei uma palavra. Claro. Não contei a ele que não iria sozinha. Renata me encontrou a 1 quarteirão de distância e estacionou o carro do outro lado da rua. Combinamos que ela não entraria comigo. Ela sentaria perto, esperaria e entraria se necessário. Eu não estava nervosa, não mais. Eu tinha aprendido o que significava ficar parada sem ser passiva. Caio abriu a porta sorrindo, casual, quente. Ele usava uma camisa social e meias, sem sapatos, como se quisesse me lembrar que ainda era o garoto que costumava correr descalço pelo corredor. A cozinha cheirava a alho e legumes assados. Havia pão na mesa, comida de verdade dessa vez, ou pelo menos parecia. Nós nos sentamos e conversamos um pouco. Primeiro ele perguntou se eu estava lendo algo bom. Mencionei um romance de mistério que peguei na biblioteca de Pinheiros. Ele assentiu, mas não perguntou do que se tratava. Seus olhos continuaram vagando em direção à mesa lateral, onde outra pilha de papéis esperava, recortada e cuidadosamente organizada. Diferente de antes, mas não desconhecida. Quando finalmente os pegou, seu tom mudou, mais lento, mais deliberado. Ele disse que havia falado com um amigo que trabalhava com direito dos idosos e que recomendaram um acordo mais simples, nada vinculativo, apenas provisório, algo para manter as coisas tranquilas. Ele deslizou os papéis em minha direção. Eu não toquei neles. Em vez disso, coloquei um documento dobrado meu em cima, sem palavras, apenas o som de papel encontrando papel. Então peguei minha água e tomei um gole. Ele olhou para baixo, confuso no início, então desdobrou o papel. Era um aviso formal de execução de escritura de proteção patrimonial, minha assinatura na parte inferior. Transferência completa de bens em proteção legal privada, revogável somente por mim. O rosto dele não mudou imediatamente, mas seus olhos mudaram. Piscaram mais e seu maxilar se moveu, como se tivesse mordido algo azedo, mas tentava sorrir apesar disso. Falei com cuidado. Disse que apreciava a preocupação dele, que entendia que a vida era estressante, que planejar fazia parte de ser responsável, mas eu já havia cuidado do meu. Tudo estava no lugar, tudo era definitivo. Ele perguntou se eu tinha falado com alguém. Eu disse que sim. Um amigo. Alguém que entendia o que significava estar preparado. Sem ser pressionado, a sala ficou em silêncio. Ele se recostou, os dedos bateram uma vez na toalha de mesa e então parou por um momento. Ele não parecia um filho ou um marido. Parecia um homem que acabara de perceber que tinha ficado sem opções. Renata entrou naquele momento, gentil e educada. Sorriu, cumprimentou Caio suavemente e se apresentou. Então ela disse que iríamos embora. Agora eu me levantei, peguei meu casaco e a segui até a porta, sem me virar. Lá fora, o ar estava cortante com o vento. Eu exalei lentamente, do jeito que você faz quando algo se solta dentro de você, não por raiva, mas por libertação.
Pela primeira vez eu não estava indo embora magoada. Eu estava indo embora certa. A manhã seguinte chegou mais fria do que a previsão havia prometido. Aquele tipo de frio que se instala silencioso e persistente no piso. Fiz uma torrada, servi um copo de suco de laranja e sentei na mesa da cozinha, sem tocar em nenhum dos dois. Minhas mãos ainda estavam quentes da noite anterior, mas meu peito parecia que algo havia se fechado. Por volta das 10 horas, meu telefone vibrou com uma mensagem. Apenas uma linha de Caio. Você tornou isso mais difícil do que tinha que ser. Não tinha olá nem nome, apenas essas palavras. Eu olhei para a tela por um longo tempo antes de colocar o telefone na mesa. A torrada havia esfriado, o suco não parecia mais refrescante. Não havia mensagem de acompanhamento, pedido de desculpas ou explicação. E eu sabia, como uma mãe sabe, que aquelas palavras não eram sobre decepção, mas sobre controle. Sobre uma porta que ele pensava que poderia manter aberta para sempre, e agora encontrava fechada. Mais tarde naquele dia, saí para a garagem para verificar algumas caixas que não tocava há anos. Encontrei os álbuns de fotos. Abri um em uma página de um Natal há muito tempo. Caio tinha 5 anos, bochechas vermelhas de frio, segurando um caminhão de brinquedo, sorrindo tanto que eu podia contar os espaços entre os dentes. Eu costumava moldar esse sorriso na minha mente toda vez que eu estava cansada ou assustada. Tinha sido a minha razão para muitas coisas, mas agora eu via algo diferente. Não só um garoto, mas um garoto que sempre conseguia o que queria sem pedir 2 vezes. Marcelo e eu tínhamos certeza disso, não porque ele exigia, mas porque nós pensávamos que amor significava remover cada obstáculo, cada peso. Que dávamos demais, e em algum lugar ao longo do caminho, ele começou a acreditar que tinha direito ao que não era dele. À tarde recebi outra mensagem, dessa vez de Bruna. Ela disse que sentia muito que as coisas tivessem ficado tensas, que eles estavam apenas tentando planejar com responsabilidade, que se eu quisesse conversar, ela estaria disponível. Então escreveu algo que ficou comigo por mais tempo do que eu esperava. Você criou um filho forte. Nós só queríamos apoiar o futuro dele. Eu li 2 vezes. As palavras eram educadas e polidas, mas por baixo eu ouvi claramente. Você teve seu tempo. Agora deixe pra lá. Eu não respondi. Fechei o telefone e o deixei no balcão naquela noite. Derramei o suco de laranja na pia porque não queria beber algo que havia perdido a temperatura. Fiquei perto da janela e olhei para a escuridão. O céu já puxando o inverno sobre os telhados. Não chorei. Não andei de um lado para o outro. Fiquei parada. Porque às vezes a resposta mais alta é nenhuma. E às vezes, quando uma porta se fecha, ela não deve ser reaberta. Nem por força, nem por culpa, e certamente não por sangue. A casa nunca tinha sido ruidosa, mesmo quando Marcelo estava vivo. Mas depois da última conversa com Caio e do silêncio que se seguiu, algo mudou. O silêncio não parecia mais neutro, parecia um veredito. Comecei a andar mais devagar pelos cômodos, pois não parecia haver motivo para pressa. Os dias assumiram uma forma suave. Dobrava toalhas com precisão. Limpava os balcões mesmo quando estavam limpos. Regava as plantas exatamente no mesmo horário todas as manhãs. Não fiquei esperando por uma ligação, mas ainda percebi quando ela não veio. 3 dias se passaram antes que a luz do correio de voz acendesse. Piscaram. Eu não atendi o telefone quando recomeio, mas escutei depois a voz de Caio soando no alto-falante, como se viesse de trás de uma porta que eu não planejava mais abrir. Ele disse que tinha exagerado, que só queria ter certeza de que as coisas seriam tratadas corretamente. Depois falou algo mais suave. Sentia falta da forma como as coisas costumavam ser. Esperava que pudéssemos conversar novamente. Apenas conversar. Eu não apaguei nem salvei a mensagem. Deixei ali, entre poeira digital e obrigação. Mais tarde naquela noite, dei por mim rolando por tópicos de textos antigos que não abria há meses. Havia fotos de anos atrás,
Caio fazendo churrasco no quintal, Bruna arrumando uma torta e eu ajudando a fazer uma foto borrada do cachorro que tínhamos antes dele envelhecer demais para subir nas escadas. Depois mensagens mais antigas, quando Caio ainda usava muitos pontos de exclamação e dizia coisas como "Te amo". Antes de desligar, cliquei em uma mensagem e fiquei olhando fixamente, sem tentar sentir nada, apenas percebendo o que havia sido. Então comecei a excluí-las uma a uma, não com raiva, mas em reconhecimento. O último que guardei foi um vídeo de Caio aos 10 anos, segurando uma lanterna sobre o queixo, contando uma história assustada no escuro enquanto eu ria no fundo. Minha voz estava mais jovem do que clara. Assisti 2 vezes e fechei o telefone. Fui para a cama, cedo, só para ficar quieta. A cama parecia maior, não mais vazia, apenas mais honesta. Eu tinha dado tudo àquele garoto. E o homem que ele se tornou usou isso para construir um caso contra mim. Essa foi a parte mais difícil. Não a ganância, não a manipulação, mas a percepção de que o que eu dei por amor, ele havia reaproveitado como alavanca em algum momento do caminho. Eu havia parado de ser mãe aos olhos dele e me tornado um recurso. E essa era uma dor sobre a qual ninguém avisa. Uma dor que soa como sua própria voz numa máquina, sem dizer nada de volta. Mudei-me no final de fevereiro, pouco antes da chuva parar de vez. A nova casa não ficava longe, ainda perto do lago, mas escondida numa rua mais tranquila, menor, mais antiga. O tipo de lugar com uma caixa de correio torta e persianas que chacoalhavam quando o vento soprava da água. Mas parecia certo, como se estivesse esperando por alguém que não precisava mais de espaço para receber visitas, apenas de espaço para respirar. Não trouxe muita coisa comigo, apenas o que importava. A foto do Marcelo na estante, os cartões de receita escritos à mão e manchados, algumas caixas de livros, a chaleira azul lascada e uma coruja de cerâmica do jardim que costumava ficar perto da varanda dos fundos e não assustava os pássaros na maioria das manhãs. Eu caminhava até a biblioteca de Pinheiros, não porque precisasse de livros, mas porque gostava do som das páginas sendo viradas por perto. Peguei alguns turnos na recepção. Nada oficial, apenas o suficiente para me sentir útil e impedir que minhas mãos alcançassem coisas que não alcançavam mais. Foi lá que as conheci, as mulheres que vinham toda semana. Elas não eram barulhentas, não usavam casacos combinando, nem falavam em grupos. Chegavam silenciosamente, uma por uma, e ficavam mais tempo do que o necessário. Algumas liam, outras escreviam, outras olhavam pela janela, como se esperassem algo que já tinha passado. Havia Teresa, que costumava administrar uma lanchonete e agora fazia colchas com as camisas do marido. Marta, que sempre trazia chá de hortelã em uma garrafa térmica com as iniciais da irmã falecida, e Neuza, que carregava uma bengala, mas nunca a usava até chegar perto da porta da frente. Não nos tornamos amigas de uma vez. Aconteceu lentamente, com garrafas térmicas compartilhadas, acenos trocados na mesma estante, o acordo silencioso de que nenhuma precisava explicar o que tinha perdido, apenas que ainda aparecíamos. Numa tarde, Neuza perguntou se eu queria ajuda com o canteiro atrás da biblioteca. Disse que sim antes mesmo de olhar. O solo estava bem compactado pelo inverno e teimoso daquele jeito que a terra pode ser quando deixada sozinha por muito tempo. Mas nós o viramos de qualquer jeito, uma fileira de cada vez. Joelhos na terra, mãos manchadas, sem conversa fiada, só o ritmo de mulheres plantando algo juntas que poderia florescer depois. Plantamos tomates, manjericão, alguns girassóis só para sermos desafiadoras. Chamamos aquilo de canto silencioso, e ele se tornou nosso. Não falávamos dos nossos filhos, não com frequência. Quando falávamos, não era por amargura, era por reconhecimento. Como olhar para uma velha cicatriz e lembrar do momento antes dela romper a pele. O que compartilhávamos não era tristeza, era clareza, um novo tipo de pertencimento, não um ao outro, mas a nós mesmas, naquele espaço, com terra sob as unhas e livros por perto.
Parecia que eu tinha parado de me sentir um fardo e começado a me sentir mulher de novo. Não esperando, não ausente, apenas aqui, presente, enraizada, como algo finalmente pronto para crescer. Era uma manhã de sábado quando o vi novamente. Eu acabara de varrer a varanda da frente da casa nova. A brisa ainda estava forte, mas o sol havia atravessado as nuvens pela primeira vez em dias. Estava prestes a entrar para fazer café quando notei um carro estacionado na calçada. Não era um carro alugado, não era uma entrega. Apenas uma forma familiar, imóvel como pedra. Ele ficou sentado ali por um tempo antes de sair. Movia-se mais devagar do que eu me lembrava. A confiança no passo havia diminuído, como alguém que passou a noite pensando demais. Usava um moletom cinza e jeans que não tinham sido passados, nenhuma pasta, nenhuma caneta, apenas um envelope branco simples. Não veio até a porta imediatamente. Só sentou-se nos degraus de madeira, como fazia quando era menino esperando jantar. As costas estavam curvadas, os ombros caídos, de um jeito que eu não via há anos. Abri a porta e fiquei ali por um momento. Então desci, parando a alguns metros dele. Ele olhou para cima. Os mesmos olhos, mas mais baixos. Disse que sentia muito por ter sido dominado, por ter deixado o dinheiro falar mais alto que o amor. Contou que as coisas não tinham acontecido como ele pensava. Pausou, olhou para o envelope e o estendeu. Disse que não esperava nada. Só queria que eu soubesse que agora via o que ele tinha feito, o que custou. Deixei o silêncio durar mais um pouco. Então, sentei ao lado dele. Não perto, nem longe, apenas o suficiente para a madeira ranger sobre nós dois. Disse que o perdoava, mas também que o perdão não vinha com chave, que algumas portas, uma vez fechadas, precisam de tempo antes de poderem reabrir, se é que um dia se abrem. Ele assinou. Não discutiu. Só acordou. Ficamos ali por mais um tempo. O vento roçou o corrimão da varanda, um pássaro pulou pela calçada sem nos notar. Ele se levantou, disse obrigado e voltou para o carro. Eu não liguei. Depois que ele não acenou, o observei ir embora. Quando o carro dobrou a esquina e desapareceu, eu fiquei sentada. Não esperando, não sofrendo, apenas respirando. Porque às vezes o primeiro passo para trás não é caminhar em direção a alguém. É saber ficar parada sem ser puxada para baixo. A primeira chuva chegou cedo naquele ano, fina e constante, como se não tivesse certeza se queria ficar. Eu observei cair da janela da cozinha do mesmo jeito que costumava observar Caio esperar o ônibus quando era pequeno. O mundo parecia pausado, mas não vazio, apenas parado. Passei a manhã em silêncio, sem rádio, sem o barulho da chaleira, apenas o som da casa respirando comigo. Acendi o fogo no fogão e sentei com um cobertor no colo, minhas mãos envolvendo uma caneca quente. Não havia tristeza, nem alegria, apenas um tipo de paz que eu não conhecia há anos. Uma paz que não vinha de consertar as coisas, mas de saber que não precisava mais. Mais tarde, me vi escrevendo uma carta. Não para Caio, não para Marcelo, mas para a mulher que eu costumava ser. Aquela que achava que amar significava sempre dizer sim. Aquela que achava que ficar quieta mantinha as coisas seguras. Selei a carta e a coloquei entre as páginas de um livro. Não pretendo mais terminar. Algumas histórias não precisam de um final. Elas só precisam de libertação. Naquela noite, assei um pequeno bolo, só de uma camada. Só para mim. Acendi uma vela e a coloquei no centro da mesa. Ninguém cantou, ninguém bateu palmas. Eu fechei os olhos e fiz um pedido que não era para ninguém. Era para mim mesma. Quietude para o meu próprio começo. Para uma vida que não precisava mais se provar. Abri os olhos e apaguei a chama. O quarto não parecia silencioso. Parecia merecido. Se essa história tocou algo silencioso em você, talvez algo que você não disse em voz alta há muitos anos, saiba que você não está sozinha.
toda mulher que já se sentiu invisível ainda carrega um fogo que não pode ser apagado. Se você já se afastou de algo que queria te encontrar, só para encontrar sua própria voz esperando do outro lado, espero que você carregue essa voz gentilmente. E se quiser compartilhar sua história, mesmo que seja só um pedaço dela, eu tô ouvindo. Porque às vezes, ser ouvido é o primeiro passo para voltar a ser completa. Agora me diz, você já viveu um momento em que percebeu em silêncio que alguém muito próximo havia se afastado completamente? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!